Onde será que riscou o nosso disco? Eu tô fazendo estágio num asilo. Então, para quem não me conhece, eu sou professora de Sociologia, ensino médio superior e tô no 5º período de Psicologia. Então, eu tô fazendo estágio. E, gente, a nossa perspectiva de hoje muda quando a gente convive com idoso e quando a gente convive com muitos idosos. É uma coisa assim, revolucionária. Por isso que é muito bom conviver com as pessoas. O que ficou gravado pra mim, além de todas as outras coisas que a gente já pode imaginar, que é enfrentar ali como adulto, que a gente vai envelhecer, que existe a velhice, é a ideia de que o disco das pessoas está arriscado em algum lugar. Como assim? Imagina ali um disco de vinil que a música está impressa nele, né? Então o vinil, a música, aquela arranhadura é a música. Você coloca ali uma agulha pertinho, você escuta o som e daquilo amplifica ali, né? A maioria de nós já viu um disco de vinil, né? Talvez nem todo mundo pegou a agulha para ver e escutar a música de perto, mas sim, a música está impressa fisicamente ali. E repete ali, né? E o que eu fiquei observando? Os mais sãos, dos mais sãos aos mais com Alzheimer ali, que ele tem idoso de 60 a 90 e alguma coisa, o disco ali risca em algum lugar, as pessoas repetem as mesmas coisas. Então tem um deles que repete o que ontem foi jogar futebol e que machucou o joelho e que os 3 colegas de trabalho da carga do caminhão. Então você vai escutar ele falando isso, ele repete o nome dos colegas. Tem uma que repete ali o quanto tá bonito a Encharp. Porque a Encharp tá bonita. Porque o cabelo, olha aqui os produtos. Ela mostra ali os produtos que estão dentro da bolsinha dela, né? Do spray. Sempre volta ali, olha a Encharp que bonita. Olha que bonito isso. A outra que fala tem um que fala dos grupos que ele participava. E repete a mesma coisa. E ficou muito preso e eu fiquei pensando, sabe um disco de vinil de novo? Quando você levanta o suporte e deixa o disco solto e troca de música. Eu fiquei pensando o quanto a gente tá com o disco riscado, porque culturalmente, se a gente for pensar na ideia de tábula rasa, que é a ideia de que a gente vem em branco e a sociedade imprime ali culturalmente coisas ali, caminhos prontos pra gente seguir. Então pensa, a roupa que eu vou vestir, as palavras que eu uso para me expressar, o que é a escola, o que eu vou aprender na escola, né? Os costumes que as famílias vão ter. Então isso é cultural. Então isso meio que a gente acaba assumindo da cultura que a gente tem. E eu fico pensando o quanto a sociedade é globalizada e parecida, porque a gente vê um filme ou um seriado de outro país e as culturas são muito globais, misturadas e parecidas, né? Então é como se tivesse um caminho pronto para você viver, em geral, né? E ainda assim a gente pode descolar, ou seja, eu, Thalita, posso não responder ao costume esperado para uma mulher da minha idade. Eu não estou presa a isso, mas eu sou induzida a isso, né? Mas cada um segue os próprios caminhos e risca o seu próprio disco. Como assim? Eu mesma repeti costumes que eu mesma estou presa neles. Eu já tinha me tocado disso há um tempo. Quando a gente fala de sociologicamente, a gente reflete, mas na prática. Então, por exemplo, eu sou falante. Então, eu estou presa no hábito de ser falante, e não só no hábito, mas na expectativa que eu dou para o contexto de que eu serei e continuarei sendo falante. Não sei se dá para acompanhar o que eu tô querendo dizer. Então, ali, ó. Então, em qualquer lugar que eu for, eu serei falante. Mas eu posso mudar esse comportamento. Eu posso, a partir de hoje, em outro ambiente, não ser tão falante. Então, a gente tem essa liberdade, mas a gente é como se tende a repetir o que a gente já fez, né? Mas a gente pode fazer diferente. Eu já comentei aqui
sobre o ambiente da minha sala de estar. Então, por exemplo, uma sala de estar, culturalmente, tem um sofá e uma TV. E na pandemia eu me toquei de que não fazia sentido eu ter um sofá e uma TV com 2 crianças pequenas e eu vendi o sofá e fiz um tatame. O que eu tô dizendo? A gente tende a riscar o disco de um jeito cultural, mas a gente pode riscar o próprio disco, a gente pode escolher costumes diferentes. Ponto. Só que você tá repetindo um padrão de comportamento e quanto mais a gente repete esse padrão de comportamento, ele começa a fazer parte de quem a gente é. E aí que vem os traumas, né? Não só aí que vem os traumas, mas vem tudo que a gente eu lembrei do trauma porque o trauma ele é algum registro vivido, né? Tudo é registrado, né? Mas olhando para aqueles idosos, eu fiquei pensando no que eu repito, nos padrões que eu repito e em como a gente tá sempre ali rodando na mesma, sabe? Ai, mesmos problemas, as mesmas angústias, as mesmas. Claro, quando a gente fala sobre isso, das nossas falhas, né? A nosso caráter as nossas falhas são sempre parecidas. Só que às vezes a gente não se dá conta, né? De que a gente está repetindo padrões. Então, por isso eu fiquei pensando na importância da gente se descolar, pensando num disco que está tocando, levantar o suporte ali e olhar para nossa história e ver quais são os caminhos que a gente está repetindo. Seja com a gente, a nossa forma de se perceber, seja a forma de perceber o outro, a forma de se comportar diante das pessoas, né? Então, cada um de nós reproduziu e repete maneiras de se comportar com o irmão, com a própria família, com os amigos, no trabalho, né? Eu, esse ano, troquei de escola, fui trocada, né? Tipo, eu fiquei excedente, acabei tendo que trocar de escola e eu achei ótimo. Deu simplesmente poder estar num lugar onde as pessoas não me conhecem, né? Ficar mais na minha. Não que eu não pudesse fazer isso em outro ambiente, mas lembra que eu falei da expectativa dos outros tem? E claro, né, a gente tem intimidade, daí já é outra coisa. Então, sobre esse importância de se descolar, parar de tocar a música e olhar para aquilo que está sendo feito e analisar aquilo, né? E outra coisa que eu me toquei em paralelo, que não tem a ver com os idosos, mas tem a ver com uma série que eu tô assistindo, e tem a ver com a psicologia que eu tô estudando, e tem a ver com a terapia que eu tô fazendo, que é o fato de você descobrir que as narrativas que nós temos sobre a nossa vida, às vezes não são reais. É que o real não existe, né? Se for pensar dentro de algumas linhas da psicanálise lá, lacaniana, não tem como dar nome para, né? A gente dá nome, a gente já tá traduzindo simbolicamente. Como assim, Thalita? Então, assim, vou dar um exemplo. Se eu for descrever o meu pai como pessoa, eu tô descrevendo alguém a partir de uma descrição. Então, o meu pai e a minha mãe, meus irmãos, a minha vida, aconteceu. Só que existem muitas formas de você narrar o mesmo fato. E, às vezes, a gente narra um fato deixando de lado alguns aspectos da história. E quando a gente faz terapia ou quando a gente volta para reanalisar aquilo, a gente vê que talvez eu descrevi uma pessoa ignorando alguns aspectos dela. Então, é como se eu não tivesse, ou até um fato, eu não tivesse descrevendo todos os aspectos daquele fato e eu tenha acreditado que algo aconteceu diferente do que aconteceu. E aquilo para mim era verdade. Não sei se deu para entender. Na série que eu tô assistindo, que é da HBO In Treatment, que também tem um remake que foi feito pela Globo, que pelo que eu vi repete as mesmas histórias, vou contar spoiler. O psicólogo, ele não fala mais com o pai. E ele, no leito de morte lá, desabafa com o pai antes de falecer. E ele lá em tratamento se dá conta de que ele pintou a ideia de que o pai dele, abandonou ele cuidando da mãe na infância, e que o pai nunca esteve presente, de que o pai era um cara egoísta, de que o pai era um monte de coisas. E quando ele vai até o hospital e depois no funeral do pai ele vê, e também em processo terapêutico,
que o pai tinha muitas outras características, que ele cantava para as pessoas, que ele abriu uma cervejaria não sei onde, que ele cantava e que ele era visto pelas outras pessoas assim, assado. Ele se dá conta de que ele descreveu para ele uma história que não foi a história verídica. E que ele preferiu acreditar na história dele, até para se proteger, né? A gente faz isso psicologicamente. E tem um fato, que é o fato de quando acontece um episódio com a mãe dele, um episódio de saúde, e na memória dele tá só ele. E ele em terapia vai e busca uma pessoa que estava presente, que viu ele no dia, e a pessoa conta para ele que ele não estava sozinho. Que ele estava lá e que o pai esteve lá, entende? Então ele ficou a vida inteira acreditando que o pai largou ele sozinho, e que naquele dia que a mãe precisou, o pai não estava lá, mas o pai estava. Tudo isso para dizer o quê? Meu Deus do céu, se nem a narrativa que eu tenho da minha própria história é, muitas vezes, factual, significa então que tem muitos aspectos da realidade que a gente não está enxergando, que a gente não quer enxergar, às vezes a gente não tem condições de enxergar, que às vezes são doloridas, ou às vezes são mecanismos de defesa, a gente fala, né? E o que isso tem a ver com os idosos? Tem a ver com o fato de que a gente está vivendo, repetindo o comportamento, dando nome para alguns sentimentos. Fulano me deixa feliz, fulano me deixa decepcionado, fulano me deixa assim, esse trabalho me causa isso, essa realidade me causa aquilo. Sentindo e narrando sem considerar que muitas vezes a gente não está enxergando tudo e que a gente também não está enxergando as muitas outras possibilidades, não só de ver aquela coisa, mas de viver aquilo. Enfim, não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas na prática hoje eu tô com 42, que nos últimos anos, isso tem a ver com o falecimento do meu pai também, né? Eu acho que também tem a ver com o fato de eu ter feito 40 anos. Não é crise dos 40, mas que seja, né? Que seja um momento da vida onde a gente para analisar o que, quando, por que, é isso mesmo, estamos aí, agora. Muita diferença da maneira pela qual eu me vejo e vejo o que está acontecendo à minha volta. Então, ao mesmo tempo a gente percebe, eu acho importante perceber que a gente tem muitas opções, tipo de se expressar no mundo, enquanto ser, enquanto pessoa. Eu, Thalita, tenho possibilidade, não que eu vou repensar quem eu sou, mas eu posso olhar para mim e repensar ali, me escutar, eu acho que é melhor a palavra, né? Me escutar a ponto de como é que eu me coloco como pessoa, como mulher, como mãe, como trabalhadora, como esposa, como amiga, como ser vivente diante de tudo que está à minha volta, né? E daí você vê os idosos ali, que estão no fim da vida, gente. A vida passou. Vão viver 10 anos, sei lá, 15, que vivam 20, porque tem idosos ali de 60. Passa, gente. E qual foi o disco, qual foi a música que a gente deixou tocando mais? Eu que sou uma pessoa dramática, né? E vejo que a sociologia ficar revisitando isso para mim todos os dias em sala de aula, isso se mistura com a minha pessoa, né? Eu dei aula de projeto de vida, tem professor de sociologia que não gosta, eu adorava. Que é a possibilidade da gente colocar a própria sociologia e o saber em movimento ali, pensando na existência, nas perspectivas e nas possibilidades, né? Então, qual é a música que a gente está repetindo, que a gente está tocando? Dá para simplesmente trocar de música, né? Não estou dizendo que dá para a gente deixar as angústias de lado e ignorar que alguns sofrimentos existem e simplesmente viver outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, é possível sim mudar a trajetória, é possível sim, né? Não mudar a trajetória no sentido de fazer outra faculdade, né? De mudar o relacionamento, mas mudar a forma como a gente vê aquilo que a gente está vivendo agora. Eu posso ver a minha relação com os meus amigos de diferentes perspectivas, que às vezes a gente não observa.
né? Então, às vezes, eu me descrevo como uma pessoa que não faz muito vínculo. Ah, eu não faço muito vínculo. Tá bom, mas daí você vai olhar mesmo, não faz? Faço, só que os meus vínculos são assim, 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 né? Então, até que ponto que as verdades que a gente está repetindo para a gente mesmo, elas estão ricas de elementos, de fatos, ou são impressões sobre a vida que a gente foi repetindo sem parar para pensar sobre elas, né? Então, enfim, eu acho que, eu não sei se eu quero fazer conclusões, mas eu só queria contar o quanto tem sido legal conviver com os idosos. E ao mesmo tempo é uma coisa assim assustadora o quanto a vida acontece e a gente tá ali vivendo, né? A música tá tocando, mas existem formas de fazer pausas e a gente não pode esquecer disso, e existem formas de trocar outra música, existem músicas que a gente pode simplesmente não escutar mais, né? Virar o disco, e que terapia é bom. Não é porque eu tô fazendo psicologia, mas é muito bom você ter a clareza, assim, sabe? Colocar pra fora. E tem coisa que eu acho que é tipo, que é da teoria, né? Mas na prática tem nó que desata, assim, que é uma coisa doida. Enfim, se alguém gostou, comenta, curte, compartilha com alguém que você acha que goste. E coloca aí pra mim qual que é a percepção que você tem sobre essas duas coisas. Sobre conviver com os idosos e qual é o impacto que isso causa, né? Da importância da gente... Lembrei de uma coisa agora. Primeiro eu vou colocar a pergunta. Impacto e a importância da gente conviver com idosos, porque a gente tá escancarando ali a vida, a finitude da vida, né? E a importância da gente conseguir ter noção de que a nossa narrativa sobre a gente e sobre o mundo não é uma narrativa completa. Tem elementos ali que talvez a gente ainda não viu sobre a gente e sobre os outros. E o que eu ia comentar, que daí é sociológico, eu comento em sala com os alunos, que diferente de outras épocas, a gente não convive com o nascimento, com a doença e com a morte. Os partos eram feitos em casa. Uma criança que convive e viu uma mulher parindo, certamente, olha para uma mulher diferente depois disso. Tem uma autora, né, num livro da Margaret Mead, que eu me lembre, que ela estuda adolescência em Samoa, numa ilha, e ela coloca a adolescência como um problema ocidental, no sentido de um estilo de vida e não um problema biológico. Tem a ideia do estilo de vida da sociedade contemporânea, que é cada um vive no seu apartamento fechado, então cada um só está vendo o seu umbigo e a sua bolha. Numa sociedade onde ninguém vê a mulher parindo, ninguém vê o bebê adoecendo, ninguém vê o idoso ficando inválido e ninguém faz mais velório em casa, a gente perde a noção latente da existência ali. Então a gente vive numa sociedade onde as pessoas acham que fazem e acontecem. E que, ao mesmo tempo, só elas que não estão vivendo uma vida boa e o resto do mundo tá. Então é uma narrativa sobre a existência que parece que está escapando à humanidade, à existência humana. Né? De fake vidas, né? Então eu acho que o Bauman fala isso, que a gente vive numa sociedade agorista. Que ignora que existe um antes, um agora e um depois. E que a gente precisa fazer essas conexões, né? De que a mulher pare, gesta, que a criança é vulnerável, fica doente, que a gente se desenvolve, ninguém é o Superman, nem a Mulher Maravilha. No meio do caminho existem percalços, a vida é difícil e é difícil para todo mundo, porque a gente convive com essas misérias, mas existem muitas possibilidades e um dia vai ter um fim. Então, diferente de outras épocas, e eu sou otimista, eu vejo que a gente tem hoje possibilidade, importância de resgatar isso. E a importância, isso o quê? De conviver com criança, com mulher parindo, com a vulnerabilidade da vida e da existência. E da importância também, e hoje em potencial que a gente tem, de ver que existem muitas possibilidades. E que ao mesmo tempo tem um idoso com 60 anos que está inválido, tem idoso que está recomeçando, que recém colocou uma prótese no quadril e que está fazendo fisioterapia, que voltou a andar
e que tá se fortalecendo, que tá fazendo outra dieta e que tá voltando mudando de trabalho, e que tá mudando de vida, e que casa de novo, e que tem outra família, né? Ou pessoas que refazem toda a sua história a partir de momentos em que em outras épocas a gente diria que nada mais é possível, né? Então, até ressignificar a nossa própria forma de ver a gente mesmo. Então, eu me vejo surpreendida de olhar para mim e ver coisas que eu não imaginava que eu veria sobre as histórias que eu, inclusive, já vivi. E que ainda dá tempo de eu poder olhar para as coisas considerando ali mais variáveis ali, né? Com mais interesse, com mais humanidade e também, ao mesmo tempo, respeitando mais a mim mesma. Enfim, 20 minutos. Beijo. Se alguém gostou, de novo, comenta. Eu gosto tanto de ouvir. Comenta, compartilha, curte. E eu volto para fazer mais.